Olá, meu nome é Jacó e esse é o meu primeiro tutorial de Blender e eu vou ensinar vocês a criar uma mesa, um copo e um lápis e compor uma cena simples. Bom, primeiro eu vou selecionar todos os objetos com a tecla A e vou deletá-los com a tecla X e me confirmar clicando aqui no painel Delete. Cena vazia. Ok. Primeira coisa que eu vou fazer é entrar no modo de topo com o teclado numérico 7, ir para o modo de ortografia com o teclado numérico 7 e vou pressionar Shift A para criar um objeto. Vou selecionar o tipo de objeto malha ou mesh, mais conhecido, e vou criar um círculo. Esse círculo ele é criado sempre nesse cursor chamado cursor 3D. Ok? Bom, adicionado um círculo, eu vou abrir o painel de objetos, ferramenta de objetos, com a tecla T, e vou modificar esse objeto. Bom, aqui ele tem 32 vértices, não há necessidade de toda essa quantidade. Deixa eu aproximar do objeto para ficar melhor. Não se esqueça de acompanhar aqui os movimentos que eu estou fazendo. Ok? Eu vou colocar 8 vértices. Bom, já parece bastante com o lápis. Ok. Aqui você controla a quantidade de vértices. Aqui você controla o raio. Aqui você preenche o objeto. Aqui você alinha na direção que você está olhando. Ok? Vamos lá. Pronto, terminei. É assim que eu quero. Fechei o painel para ter mais espaço. Vou para o modo topo e vou entrar agora no modo de edição com a tecla Tab. Então você altera entre os modos com a tecla Tab, ou você pode trocar aqui, ó, modo objeto e o modo de edição. O modo de edição mais utilizado para fazer modelagem de um objeto. Ok? Bom, a primeira coisa que eu vou fazer é o corpo do lápis. Eu vou diminuir um pouco o tamanho do objeto, pressionando com a tecla S e aproximando o mouse para o centro do objeto. Agora eu vou pressionar E, confirmar com o mouse, clicando com o botão esquerdo e arrastando essa seta azul, que é a seta que restringe todo o movimento ao eixo Z. Eu puxo ela para baixo e tenho o corpo do lápis. Ok? Pronto. Vou fazer a parte de trás do lápis agora. Para você selecionar todos esses vértices de uma vez, você segura a tecla Alt e clica com o botão direito do mouse. E ele vai selecionar todos os vértices que estão conectados a ele em um loop. Ok? Pressionando a tecla E, eu faço a cópia dos vértices e vou aproximá-los com a tecla S. Pressiono a tecla S e aproximo com o mouse para ter o controle. Ok? Mais ou menos aqui eu quero. Vou repetir o processo. Pressione a tecla E, clique com o botão esquerdo do mouse, confirme e pressione S0. Isso que eu acabei de fazer é simplesmente eu quero que esses vértices selecionados, que a distância entre eles seja 0, ou seja, todos eles vão estar na mesma posição. Porém, aqui todos esses vértices estão um por cima do outro. Isso atrapalha bastante na hora da modelagem. Vocês podem ver, ó, se eu puxar aqui, vocês vão que os vértices estão todos aqui, um por cima do outro. E eu quero que todos esses vértices sejam somente um. Então, como eu faço isso? Eu vou selecionar todo o objeto, pressionar W para abrir o painel especial e clicar em remover duplos ou remove doubles. E vocês podem ver que foi removido 7 vértices. E agora todos os vértices estão unificados. Beleza. Vamos agora para a parte de baixo do lápis. Mesmo esquema. Segura Alt, clica com o botão direito do mouse na aresta e ele vai selecionar em loop. Pressione E para fazer a extrusão. Pressione G e Z
É a mesma coisa que você tivesse ido e clicado nesse cara aqui. Mas é sempre bom mostrar os atalhos. E eu vou fazer a mesma coisa, pressionar S e 0, para que todos os objetos fiquem na direção, a distância entre eles seja 0, ok? Sem remover os duplos ainda, eu vou fazer um corte em loop aqui no lápis. Esse corte em loop já vai ser para a próxima aula, vocês vão entender ele na próxima aula, ok? Vou colocar ele aqui. Não está muito alto. Como vocês podem ver, eu já confirmei a localização do Loop Tools. Aí acontece isso. E isso não é a minha intenção. Então eu vou desfazer para ficar onde eu marquei. E para corrigir, para você continuar movimentando ele dessa forma aqui, sem atrapalhar a malha, você faz o seguinte: pressionar W. Perdão, não é W, é Ctrl E. E vocês vão clicar em Edge Slide. E ele vai passar a deslizar sem atrapalhar a malha. E eu vou deixar bem aqui. Ok? Feito isso, você pode selecionar todo objeto, pressionar W e Remove Doubles. 7 vértices removidos. Beleza. Agora você tem um lápis modelado, beleza? Ok, vamos lá. Lápis modelado. Próximo passo, fazer um copo. Shift C, você centraliza o cursor 3D no centro da malha, da 3D View, perdão. Bom, vou entrar no modo de topo, visão de topo, e vou adicionar um círculo, como fiz da última vez. Pressiono a tecla T, como já falei da última vez, 32 vértices não tem necessidade. Vou colocar 16 vértices dessa vez, é uma boa quantidade, ok? Vou pressionar Tab para entrar no modo de edição e começar a trabalhar, ok? Pressione E, pressione S, arraste o cursor para o centro para fazer o pé da mesa. Pressione E, confirme com o mouse, botão esquerdo do mouse, e arraste no eixo Z. Ok? Pressione E para fazer a cópia novamente, pressione S e afaste. Com os vértices selecionados, arraste para baixo. Pressione E novamente para fazer um pé simples. Pressione E mais uma vez. Pressione S e 0 para unificar os vértices. Vou fazer o mesmo processo agora aqui em cima. Selecione com o Alt mais o botão direito do mouse. Pressionar E, confirma, S e 0. Ok? Selecione todos os vértices. Pressione W e Remove Doubles. Perfeito. 30 vértices corrigidos. Bom, vocês podem ver que na mesa, nessa parte aqui da mesa e até nessa parte aqui espessa da mesa, você está vendo que está bem distintas as faces. E isso não é o que nós queremos. Então o que nós vamos fazer? Em modo de objeto, você vai clicar em Smooth. Ok? Você vai ver que ficou com alguns bugs na malha. Isso aqui acontece porque o Blender às vezes não compreende para que lado a face deve estar virada. E esse erro acontece. Para que vocês visualizem melhor, eu vou mostrar para vocês. Nesse painel aqui, eu vou dizer para o Blender identificar as faces. Não é necessário vocês fazerem, é só para vocês saberem o que acontece. Vocês estão vendo esses fios azuis? Quando esse fio azul está apontado, significa que é a frente da vértice, ou a face normal da face. Como vocês podem ver, essa face aqui está apontando para baixo,
e essa face aqui está apontando para cima, o que é errado, ok? Então, quando acontecer isso, é um erro muito comum no Blender, não precisa se desesperar. Só que é muito importante os passos para você corrigir isso. Deixa eu desmarcar o painel, que agora ele não é mais necessário. Tá? Para você corrigir isso, você vai modo de edição, muito importante que esteja no modo de edição, que se você fizer isso no modo de objeto, você vai acabar criando uma nova cena e você vai perder todo o seu trabalho. Então muito importante que seja no modo objeto, no modo de edição, perdão. E você seleciona todos os vértices e pressiona Ctrl N para ele recalcular os normais. E vocês vão ver que fica bem perfeitinho depois disso. Mais uma vez, para mostrar que as malhas ficaram corretas, eu vou marcar aqui. Agora vocês podem ver que está até organizado, né? Beleza, ok. Pronto. Próximo passo, copo. Shift C para centralizar. Esse lápis está muito grande, diminui o tamanho dele. Ok. Está muito longe, muito afastado da cena. Shift C. Ok. Criar uma malha, que é uma malha agora em cilindro. Ok. Vou abrir o painel de ferramentas de objetos e vou Object Tools e vou diminuir a quantidade de vértices. Como eu falei, não tem necessidade de usar 32 vértices. Usa-se 16. Ok. Vou desmarcar o Cap End, que seria tampar o cilindro. Ok. Perfeito. E só. Deixa eu tirar a mesa daqui de trás que ela está atrapalhando. E o lápis também. Ok. Bom, deixa eu diminuir isso aqui até o tamanho mais ou menos do copo. Ajustar a altura dele. Essa vírgula do teclado numérico, ela faz com que a sua visão tenha foco no objeto selecionado. Se você tiver selecionado a mesa e clicar na vírgula, ele vai dar o foco para todo o objeto e a câmera vai girar em torno desse objeto, ok? Isso também funciona para a seleção de malhas. É a vírgula do teclado numérico. Ok. Vamos fazer o copo. Primeiro eu vou selecionar a aresta do fundo, pressionar pressionar E para extrudar, pressionar S, depois 0 e o chão está feito, o chão do copo. Continuar fazendo a seleção em loop, Alt mais botão direito do mouse, pressiona E, confirma com o mouse, afasta com o S, pressiona E, confirma, clica na setinha e arrasta para baixo para fazer uma borda, pressiona E, confirma e pressiona S para fechar. Vocês podem ver que há um espaço aí, não está colado na malha, ok? Beleza. Como vocês podem ver, o copo está naquele modo de modo flat, chamado modo flat, que é esse aqui marcado, e as faces estão bem distintas, e isso não é a nossa intenção. Então, selecionado o copo, você clica em Smooth. Vocês podem ver, dessa vez não aconteceu aquele erro do Blender, ok? Agora, vocês podem ver, eu modelei o copo, mas as arestas ainda estão muito bem definidas. Dá para ver bem, ainda estão bem distintas as faces. Bom, agora vocês vão ter o primeiro contato com o modificador. Os modificadores são ferramentas maravilhosas do Blender. Com o objeto selecionado, você vai nessa área do Blender, você vai clicar nessa ferramenta, que é o Modifiers, e vão adicionar o modificador Subdivision Surface, que faz a divisão da superfície dos objetos, ok? Selecionado o objeto, você vai para o modo de edição, ok? Como vocês podem ver que aconteceu esse erro aqui embaixo. Nós não queremos essa parte de baixo do copo arredondada. Então o que nós vamos fazer? Entrar no modo de edição, deselecionar tudo com A e vamos
pressionar Ctrl R e aproximar o mouse para uma aresta. Quando você faz isso, ele cria esse círculo rosa, que seria onde vai ser feito o loop cut. Esse loop cut ele funciona da seguinte forma: quando você coloca ele em uma aresta, o loop cut vai ser formado em uma linha perpendicular a que você está utilizando, ok? Por exemplo, se eu colocar aqui, ele vai fazer um corte em perpendicular aqui, e se eu colocar aqui, ele vai fazer perpendicular aqui, tudo em loop. E se eu colocar aqui, ele vai fazer de outra forma, sempre perpendicular à aresta selecionada, ok? Bom, o que nós queremos é aqui. Clicou e arrasta até o fundo. Clicou para confirmar e pronto. Está corrigido o erro do copo. Ok? Beleza. Cena pronta. Vamos fazer agora só alguns pequenos ajustes. Colocar o copo perfeitamente em cima da mesa. O lápis também. Para você fazer uma movimentação mais mecânica do objeto, para ele ficar mais, ter a precisão que você quer, você simplesmente segura Ctrl. Aqui eu pressionei R para fazer uma rotação do lápis e estou segurando Ctrl. Vocês podem ver que quando eu faço a movimentação, o lápis vai dando passos e não vai bem lisinho, como é o que está acontecendo agora, porque eu não estou segurando o Ctrl. Mas quando eu seguro o Ctrl, ele tende a ficar bem mais mecânico, bem mais fácil de ter uma modelagem precisa. Apoiado o lápis em cima da mesa, vou fazer olhar na orientação lateral agora, e o lápis ele nunca fica com essa ponta aqui voltada para a mesa, é sempre essa aqui. Então eu vou rotacionar o lápis e encaixar na mesa. Pronto, agora o lápis está em cima da mesa, ok? Também vou colocar uns 2 lápis dentro do copo. Para você fazer uma cópia de um objeto, você seleciona o objeto, pressiona Shift D e ele faz a cópia do objeto, sendo que a cópia fica exatamente em cima da versão original. Então é só você fazer a movimentação e você vai poder ter a visão do lápis, ok? Com o lápis selecionado, vocês podem ver que vão reparar que toda a movimentação que eu faço é em relação a esse ponto amarelo, conhecido como ponto pivô do lápis, ou ponto de origem, ok? Então toda a rotação vai ser em relação a ele, certo? Então eu vou colocar essa ponta aqui, com G, tudo em modo objeto, tá, gente? E vou rotacioná-lo até ele dar a impressão que está dentro do copo, ok? Feito isso, eu vou arrastar o lápis para dentro do copo. Então vocês podem ver uma falhazinha aqui, está aparecendo o lápis, então eu vou empurrar ele um pouquinho para frente. Pronto. Agora o lápis está dentro do copo. Beleza? Agora eu vou fazer a cópia de outro lápis. Shift D. E vou rotacionar no eixo Z, pressionando R e Z. Ok? Vou escolher uma outra posição aqui. Só que aqui infelizmente o lápis está atravessando o outro e nós não queremos isso. Ok, vou colocar aqui mais ou menos aqui. E vou rotacionar sem restringir em canto nenhum, somente usando a orientação da câmera. Pronto, ficou bom. Deixa eu aproximar esse lápis mais. Aqui mais um pouquinho, beleza. Vou adicionar o modificador aqui na mesa também, para ficar mais redondinha, que ela está muito grossa. Ok? Bom, vocês podem ver que a mesa ficou um pouco distorcida. Isso não é a nossa intenção. Para corrigir, nós corrigimos isso usando o loop cut, como vocês viram da outra vez, ok? Então, o que nós vamos fazer? Um loop cut aqui embaixo e arrastar para cima. Mais outro loop cut aqui embaixo, tomando cuidado para nunca encostar no fundo, ok? Nem passar. Fazer outro loop cut aqui agora. E outro loop cut aqui. Vocês podem ver que a mesa fica até mais distinta. Opa. Beleza? Tá bem mais redondinho agora a mesa.
Quando você utiliza um modificador, ele geralmente tem essas opções aqui: a view, que está com o valor 1, e o render, que está o valor 2. O que significa? Assim é como está a nossa malha, bem simples. Ou seja, você está visualizando ela sem nenhum nível de subdivisão. Eu vou adicionar um nível de subdivisão. Aí vocês já vão ver que ela ficou um pouco mais macio, a modelagem, ok? E agora eu quero ver em nível 2 de subdivisão. Olha como ficou bem certinha, bem perfeita a mesa. Como vocês podem ver, o render está com o valor 2. Esse aqui representa o número de subdivisões que você está visualizando, e esse aqui é o número de subdivisões que vão ser renderizados, ok? Então não importa você deixar isso aqui 0, que o Blender vai renderizar isso aqui em 2 níveis. Você pode aumentar até mais. Aí você pode visualizar pela tela. Por exemplo, aqui, visualização 2 é como ficaria com 3 níveis de subdivisão. Ficaria assim, ok? Mas mesmo assim ainda vai ser renderizado em 2 níveis. Por quê? Porque aqui está 2. Se eu quiser, eu coloco em 3, tá? Mas não tem necessidade. Ok? Bom, toda a cena ela é composta de 3 objetos básicos: uma lâmpada, uma câmera e um objeto. Seu objeto você vai renderizar tudo em preto, porque não tem nada para ser refletido. Se não tiver câmera, o Blender vai retornar um erro dizendo que não há câmera. E se não é a luz, você vai ter uma cena escura, sem visualização. Por quê? Porque não há luz para iluminar o local, ok? Então, a primeira coisa que nós vamos criar é a câmera. Shift A e clicar em câmera. Pronto, criada uma câmera. Pressionando 0, você vai para a visão da câmera. Outra coisa interessante da câmera é você pressionar Shift F e você passa a ter esse controle dela, que ela tenta acompanhar o seu mouse, ok? Então o que eu vou fazer? Eu vou colocar até aqui para fazer com que a câmera faça um giro, tá? Aqueles outros movimentos também funcionam na câmera. Se você apertar R para rotacionar, G para agarrar, tudo funciona, ok? Como vocês estão podendo ver agora. Beleza. Deixa eu alinhar bem aqui. Ok. Vou renderizar. Já tenho uma câmera, agora eu vou renderizar. Vocês podem ver, a cena ficou toda escura, porque não há luz. Agora eu vou adicionar uma luz. Uma lâmpada solar. A gente vai imaginar que essa cena é uma cena outdoor ou uma cena exterior. Aí nós vamos falsificar a luz do sol. E para isso nós adicionaremos uma lâmpada do tipo solar, tipo sun. Ok? Com a lâmpada selecionada, vocês podem ver que esse tracejado aqui significa a direção da luz. Então, se eu colocar, ou seja, aqui mais ou menos seria meio-dia, onde o sol está perpendicular à Terra. Rotacionando ela, eu vou ter mais ou menos umas 45 graus, uma tardinha, quase pôr do sol. E vou renderizar a cena. Vocês podem ver que os objetos eles não criaram sombra, ok? Isso deixa as coisas bem irreais. E vocês podem ver alguns objetos estão completamente negros. Para corrigir isso, vocês têm que estar com a lâmpada selecionada, ir no painel de Object Data e com a lâmpada selecionada você vai clicar em Ray Shadow e vai ser mostrado as sombras, ok? Porém, você ainda está enxergando essas partes negras. Mas por quê? Porque a luz no Blender, como ela trafega, ela encontra o objeto e onde ela encontra, a parte de trás é negra, ok? Ela entende assim, é um modo simples de renderizar. Porém, a luz de verdade, ela funciona através de partículas. Ela é lançada partículas
dessa luz e elas vão colidir com o objeto e vão rebater em todos os outros objetos que estão ao seu redor, irradiando a luz por todo o cenário, e a luz acaba alcançando quase todos os lugares, dando uma visualização completa de um objeto. E o Blender, ele falsifica essa luz para que você tenha uma renderização mais real. Para você fazer isso, você vai no World, no painel de World ou painel Mundo, e você vai marcar oclusão ou Ambient Occlusion. Marcado Ambient Occlusion, eu gosto de utilizar o fator 75, que é a quantidade de raios, ok? Eu vou renderizar e vocês vão ver a diferença. Bem melhor, não acham? Vocês podem ver que a sombra agora não é uma cor completamente negra e a luz alcançou quase todos os lugares, ok? Porém, vocês podem ver que a cena está granulada. Por quê? Porque o método de Gather que nós utilizamos no World, no mundo, é o Ray Trace, tá? E o melhor para isso é usar o Approximate. Vocês podem ver que vai ficar bem melhor. Demora um pouquinho mais para renderizar, mas já fica, as transições de cores ficam bem mais suaves, como vocês podem ver, sem granulado, ok? Bom, gente, esse foi o meu primeiro tutorial de Blender. Espero que vocês tenham gostado. Se qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato comigo. E até a próxima. No próximo tutorial eu vou ensinar você a texturizar essa cena, colocar cor, lápis. Vamos fazer com que esse copo seja um copo de vidro e essa mesa uma mesa madeirada, ok? Muito obrigado, até a próxima.